Paz do Senhor, amados. Amém. Graça e bondade de Deus seja sobre o seu coração, em nome de Jesus Cristo. Seja sentado. Eu quero render graças a Deus pela alegria que é estar conosco e o quanto isso produz edificação e confirmação do propósito de Deus sobre a nossa vida. Celebrar com vocês os 48 anos, não é? É uma bênção de Deus, é uma dádiva de Deus, um privilégio de Deus, uma oportunidade de Deus, porque ao celebrarmos, não só nós comemoramos a história, como nós também fazemos história. Não é, embora isso já seja lugar comum, não é? Mas não é todo dia que se faz 48 anos, não é? E normalmente só se faz uma vez, tanto as pessoas quanto organizações, instituições e igrejas. E à vista de toda a dificuldade, de todo o problema, de toda a adversidade, de toda a batalha, de toda a guerra espiritual que enfrentamos, chegar a esse ponto é pela graça e a bondade de Deus, na sucessão de eventos e de acontecimentos que marcaram. Algumas coisas já foram colocadas aqui, você percebe. Quem sabe se houvesse tempo hábil para outras pessoas se manifestar, você ouviria no mesmo caminho fatos da história das pessoas. Fatos da história das pessoas que foram escritas a partir deste lugar, ou que foram reescritas, vidas foram mudadas e transformadas. Não fosse esse lugar e a graça de Deus a partir daqui comunicada, quem sabe como seria a vida de muitas pessoas. Até mesmo para aqueles que, digamos, cresceram aqui, nasceram aqui, cresceram aqui ao longo dessa história, talvez isso não fique muito claro. As pessoas se acostumam com o templo, se acostumam com o sagrado, se acostumam com a dimensão de Deus e das coisas de Deus, que às vezes perdem a essência, a importância, a grandeza e a profundidade disso, e passa a ser muito comum, passa a ser banal. Mas você que é filho de cristãos, você que é filho de crente, e que de repente já nasceu com os seus pais servindo ao Senhor, e você cresceu, isso para você é comum. Você alguma vez já parou para pensar como seria a história da sua vida se seus pais não tivessem conhecido a Jesus e não tivessem sido ministrados através da palavra do Espírito Santo? Mesmo com tudo isso, a vida para alguns tem sido um pouco complicada, difícil e trabalhosa. E nesse momento, as que apertam o coração e que produzem angústia, alguns sofrem tentações de toda a natureza, e entre elas a tentação de reclamar, de murmurar, de lamentar a sorte e acabar muitas vezes se vendo como vítima. Eu estava aqui olhando, não é, e acompanhando o louvor e a expressão de cada um, e lembrando aqui do que o presbítero Joaquim colocou, não é, trazer os filhos e colocar para deitar. Às vezes nem tinha colchãozinho, trazia alguma coisa e colocava, outros colocavam debaixo do banco, e você acompanhando isso. Para alguns de vocês isso não faz sentido, não dá nem para imaginar isso, não é? Mas é só um detalhe, e para quem vem nessa caminhada, houve um tempo, os jovens hoje têm uma liberdade tão grande, extraordinária, e às vezes ainda se acham tolhidos, mas se você voltar um pouquinho na história, você vai ver que muitas coisas que se desejava, que se queria, não se podia fazer. E alguns acabam então crescendo com uma espécie de sensação de vítima. Eu fui injustiçado, coitado de mim, não pude fazer isso, não me deixaram fazer aquilo. Alguns que, sendo criados na igreja na condição de crentes, se veem injustiçados, em que as pessoas aproveitam muitas coisas do mundo e eu não posso. Mas você já parou para pensar como seria a sua vida se seus pais não tivessem conhecido a Jesus e sido ministrado pela palavra com tudo isso? Coisas que às vezes você acha não agradáveis, na verdade são provisão de Deus, porque se seus pais não tivessem sido alcançados, a história seria outra. Talvez você não teria existido
ou talvez você não teria sobrevivido. Então há algo extraordinário de Deus através dos tempos que se expressa nos lugares, nos ajuntamentos e nas pessoas, que precisa ser preservado, que precisa ser celebrado, que precisa ser compartilhado. Amém? E eu queria que você tivesse esse entendimento, pudesse crescer nesse entendimento e ganhar liberdade nesse entendimento, de forma que, então, repito, estar com vocês nesse momento é abençoador e privilégio por conta da história, da história que se celebra, da história que se comemora e da história que se vive, e da história que se está escrevendo. Amém? Olhe para quem está ao seu lado, se você tiver liberdade, e diga: continue a escrever a história de maneira abençoadora, interessante e marcante. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, pastor Alexandre, a família, pelo convite. Ele disse ontem, não é? Quando começou a etapa desse período da vida dele, então estivemos aqui e estamos encerrando essa etapa. Isso é um privilégio e é abençoador para nós também. Esperamos que alguma coisa boa nessa história tenha ficado e que seja digno, não é, de poder ser compartilhado e avançar. Rever irmãos e amigos também é abençoador, não é? Eu gosto sempre de repetir essas questões. Você vive problemas e dificuldades que às vezes são aterradores, e muitas vezes, de tão fortes, você chega a pensar: será que você consegue? Até onde você consegue? E aí, quando você vem ao juntamento, quando você vem à reunião, quando você se junta como igreja, você olha esse irmão, olha aquela irmã que está há muito mais tempo do que você, que chegou antes de você e passou muito mais coisa do que você e ainda está aqui. Então você olha que Deus sustenta, que você também vai longe, você também vai conseguir, vai avançar, e você vai atravessar tudo isso, porque Deus é quem nos sustenta. Olhar as pessoas e ver que elas permanecem é alentador para o coração, é graça de Deus, é motivação de Deus para o nosso coração. Amém? Nunca perca a perspectiva da ação de Deus na sua vida, mesmo que você não veja, mesmo que você não perceba. Eu quero então compartilhar a palavra de Deus com você, e eu preciso da sua atenção. Com certeza não vai ser uma palavra ao seu coração, aquela questão de alegria, de aquecer o seu coração. Você já viveu pela presença, pela comunhão, pela celebração. Eu quero repartir uma palavra de Deus com você para o seu entendimento, e para isso eu preciso que você tenha toda a atenção, toda a atenção. O que eu quero fazer nessa noite é lançar sementes, é só isso. A semente, para produzir, não basta ser uma boa semente. Quem já lidou com lavoura, plantou, ainda que seja flor, você sabe disso. A semente, para você ter uma boa produtividade, uma boa colheita, você precisa ter uma boa semente. Mas só a boa semente não resolve. A terra precisa ser uma terra receptiva. A terra precisa ser uma terra boa também. Porque se você lançar uma boa semente numa terra ruim, não vai virar nada. A semente vai se acabar. Ela morre sem germinar, sem produzir. Para que você tenha uma produtividade, para que você tenha resultado, você precisa ter uma boa semente, mas você precisa ter uma boa terra. Se a terra não for boa, é preciso corrigir ela, é preciso corrigir o pH, adubar, enfim, para que ela seja pronta a receber a semente, e essa semente possa produzir e você ter uma colheita com abundância. Eu quero fazer isso com você nesta noite. Eu quero, da parte de Deus, lançar semente ao seu coração, e eu espero que o seu coração seja uma boa terra para a palavra de Deus, que o seu coração seja receptivo para a palavra de Deus. Talvez o que eu vá dizer para você seja muito simples, e no primeiro momento você vai dizer: eu já sabia disso e vim aqui para ouvir isso. Continue ouvindo, porque a minha voz e as minhas palavras são uma coisa, aquilo que o Espírito de Deus vai falar ao seu coração a partir do que eu disser é outra coisa, e isso é o que vai contar, é o que Deus vai falar ao seu coração a partir do som da minha voz e das palavras que eu compartilhar com você. Amém? Amém. Pergunte a quem está ao seu lado: seu coração é uma boa terra? Posso lançar a semente? Agora feche os seus olhos. Eu preciso fazer uma coisa. يسمعيري واتسعي يجدها واتسمع مندرياش
Wanan saiga ela mawaratsi adat enerhiaba amabkatishi hala kediana. Nan saura ha elia kati divat senida. Da pawarai that si yahay yakatam o ayera kediani hiasias. That's how they eat us. Darawi hekes avamanetsi iya de gashi mamane ahayas. Nan saura bai jates. Bansambai parid ediaksanan abo hashiavasa. Nada é possível, nada se completa sem a vida que só o Senhor pode comunicar. Todo véu, toda barreira, toda escuridão, todo aperto, toda cadeia, toda prisão, eu quebro agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Permita-me realmente ser o oráculo do teu santuário, enquanto o teu próprio Espírito torna particular e individual a palavra, a mensagem, a diretriz que o Senhor tem para abençoar esta pessoa, para confirmar o propósito do Senhor sobre ela, e seja assim em nome de Jesus. Amém. Talvez você não consiga discernir. Você consegue enxergar o que tem em minhas mãos? Lá atrás talvez não consiga discernir com clareza, não é? Mas aqui, bem mais à frente, até uma altura, com certeza é possível. Pelo menos eu imagino que seja. Você consegue discernir o que tem em minhas mãos? O que eu tenho? Eu sou um lápis e uma caneta, não é? Olha só. De maneira geral, assim a grosso modo, genericamente, qual dos dois é mais interessante para você e te atrairia mais? A caneta. A caneta? Ela é mais interessante? Essa? Você viu a cor do lápis, o jeito do lápis. Eu troco o lápis. É outro lápis. Não é? A cor dele, o formato é outro, mas continua aqui o lápis e a caneta. E eu pergunto para você novamente. Qual dos dois é mais interessante para você? A caneta. A caneta é mais interessante para você? Não é? Normalmente é assim. Eu não esperava uma resposta diferente. Principalmente pela caneta que eu lhe apresentei. Não é? Você olhou e ela parece de fato interessante. O que fez você, salvo o melhor engano, mas não deu tempo de você refletir tanto assim. O que fez você optar pela caneta foi justamente ela. A apresentação dela, ou não? Se fosse uma outra caneta, digamos que de repente eu colocasse uma Bic aqui, não seria a mesma coisa para você, seria? Não. O formato, não é? Quem sabe, olha que pinça, que maravilha. Ai, seria igual? Seria a mesma coisa? Não seria, não é? O que você optaria? Que caneta é mais interessante? Agora eu tenho duas canetas, então as duas são canetas. Qual é mais interessante para você? Essa ou essa? Essa. A minha direita ou a minha esquerda? Direita. A direita. Mas as duas são canetas, a mesma coisa? Ainda assim você faz a opção por uma delas? Por que você faz essa opção? Poxa, não é? Se eu te oferecesse essa aqui, não parecia grande coisa. Mas se eu te oferecer essa aqui, eu nem vou oferecer, porque eu corro o risco de ficar sem ela, mas se eu disser quem quer, com certeza vai aparecer alguém. Então não vou oferecer dessa vez. Mas você olha, sabe, queridos, que dessa mesma forma nós costumamos avaliar e filtrar todas as coisas da nossa vida, inclusive a dimensão espiritual, inclusive o trato de fé. E nós perdemos muito das bênçãos de Deus, do propósito de Deus sobre a nossa vida. Celebramos nesses dias 48 anos e quantas bênçãos, mas aqui mesmo já se tem falado, e no particular de cada um, com certeza isso também tem sido trazido à tona. Glória a Deus por tudo que se viveu, que se alcançou, que se experimentou, que se conseguiu. Mas alguns carregam a sensação de que poderia ser melhor, poderia estar mais longe, poderia ter alcançado e conquistado muito mais. E alguns ficam se perguntando, inclusive, por que então não chegamos lá, não estamos mais longe, não estamos mais altos, não fomos mais abrangentes do que temos sido.
Eu não quero fazer aqui um julgamento absoluto, pré ou condenação dessa natureza, mas quero refletir com você para dizer que nós, mesmo com a graça de Deus que nos permite viver, alcançar, realizar, conquistar, ficamos na maioria das vezes muito abaixo e muito aquém de toda a plenitude do propósito de Deus, justamente por essa maneira de ver a vida. Nós filtramos a vida e consequentemente as coisas de Deus por aquilo que nos atrai. Nós não costumamos avaliar e pesar adequadamente a essência, a importância disso. Nós ficamos atraídos pelo olhar, pelo que apetece, a sensação, aos sentidos. Se o que você olha, se o que você pode tocar, se o que você pode absorver é agradável, então você dá aquilo como importante, aquilo como fundamental. Se não lhe agrada aos olhos, você não tem disposição sequer para considerar o que está por trás daquilo, qual a importância, quais os resultados ou os benefícios daquilo na sua vida. E por conta disso, muitas vezes nós descartamos parte do propósito de Deus, porque não nos parece agradável, porque não nos parece atraente. Nós formamos uma lógica e agimos em função dessa lógica. Ela é própria da natureza humana. Foi assim desde o começo. Se você conhece a história sagrada, quando o diabo armou a cilada para Eva, a questão não foi só a conversa. Se você atentar para o texto sagrado, a Bíblia diz que então, por meio da conversa, ela sempre viu aquele fruto. Não foi a primeira vez, mas depois da conversa, o olhar dela foi diferente, passou a fazer sentido, tinha lógica para ela. E a Bíblia diz então que ela olhou, foi agradável a olhar, tornou-se apetitosa a fruta. Então ela embarcou nessa. Ela deixou de considerar inclusive aquilo que Deus já havia estabelecido com todos os riscos, mas ela foi atraída ela foi traída pelos sentidos, pela sensação. A lógica humana acabou criando uma situação desafiadora e tremendamente prejudicial para ela. Diga comigo, a lógica de Deus é diferente da lógica humana. Tem um texto que mostra isso com clareza, e eu queria que você pudesse olhar ele novamente comigo. Abra a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. Você pode estar assentado mesmo? Primeiro livro do profeta Samuel, o livro do Velho Testamento, é um livro histórico. Se você está chegando agora na congregação, ainda a fé não está muito familiarizado, então lembrando a você, um livro histórico. Quem sabe você comprou uma Bíblia nova e até achar também, não é aquela que você já está acostumado. Então vamos lembrar. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. Veja que diz o seguinte a Escritura Sagrada: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos te tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que has de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te disser. Diga comigo: e ungir-me-ás a quem eu te disser. Verso 4. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: De paz é a tua vinda? Ele disse: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé, seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza de sua estatura, porque o tenho rejeitado. Diga: o tenho
rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse pois Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porque não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Amém? Você conhece a história? A revemos para marcar o nosso coração. É a história do momento em que Deus chama e comissiona Davi, ungido como o próximo rei de Israel. Todo um procedimento Deus estabeleceu para isso. Deus sempre é cuidadoso. Então Deus orienta o profeta que ele vá à casa de Jessé, lá em Belém de Judá, porque diz Deus a Samuel: dentre os filhos de Jessé eu tenho me provido de um rei. Então você vai lá, porque eu quero que você unja a esse que eu tenho provido para ser rei. E é interessante que Deus fala: aquele que eu te disser, você vai ungir como rei. Samuel chega, todo o ajuntamento, os filhos de Jessé são colocados diante do profeta, e ele começa então o processo para ungir o rei. Como é lógico, é a lógica, a questão da lógica, não é? Jessé coloca os seus filhos por ordem da hierarquia, desde o mais velho para o mais moço, assim por diante, até porque Samuel já havia dito o que ele viera fazer. Então na mente de qualquer um a coisa era clara: se você veio para buscar um rei, então eu vou colocar os meus filhos diante de você, dentre aqueles que têm condição de ser rei. É uma coisa lógica. Se você quer um rei, você quer alguém para ser rei, ninguém que não tenha condição vai se candidatar para ser rei. É questão de lógica. Qualquer um faria isso. Tem um perfil, se não tem um perfil não adianta, é lógica. Então Jessé fez passar os seus filhos a partir do mais velho, porque a lei inclusive naquela época garantia ao mais velho os maiores direitos, enfim. E de fato o rapaz tinha todo jeito para ser rei. Era um rapaz forte, de porte atlético, de boa aparência, de presença, se destacava, fazia jus ao título de filho mais velho. Quando Samuel viu o rapaz, ele se encantou com o rapaz. A Bíblia diz que ele se encantou com o rapaz e preparou-se para ungir. Quando ele se prepara para ungir, Deus disse: não, não é esse. É isso que já me chama a atenção nessa história. Você leu o texto comigo, você prestou atenção. Quando Deus mandou Samuel ungir o profeta, o novo rei, Deus falou para ele: aquele a quem eu te disser. Aí então passa Eliabe, que é o filho mais velho, começa. Samuel, o profeta, já se propõe a ungir. Deus tinha falado alguma coisa? Não, Deus não tinha falado nada ainda. Mas ele se sente atraído, é a lógica, diante do que está diante dos olhos dele, diante do que ele pode ver e perceber. Sendo profeta, ele já fez o julgamento, já fez a avaliação e concluiu: é esse, não tem alguém melhor do que esse para ser. Mas quando ele vai ungir, Deus disse: não, não. E pasmem, queridos, Deus não falou de muita coisa. Deus disse: eu rejeitei esse. Não é só não é esse, não é esse, porque esse eu tenho rejeitado. E eu fico pensando, aí a Bíblia não diz, mas acompanhando o texto, você percebe que está nas entrelinhas, que quem sabe o profeta tenha ficado num dilema muito grande. Como não é esse? É só olhar para ele que a gente vê. Como não é esse? Deus disse: eu tenho rejeitado. Sabe por quê? Porque Deus vê diferente do que vê o homem. O homem enxerga a aparência, o homem avalia, conclui pelo que está diante dos olhos. O homem julga pela imagem, pela apresentação. O homem julga pela embalagem, mas Deus julga a partir do coração. Amém? Diga quem está do seu lado: Deus não vê como
vê o homem. Você viu que coisa interessante? Não era esse. Esse que parecia, não era ele. Aí vem o segundo, o terceiro, enfim, nenhum deles. Bom, e agora? Os 7 filhos que Jessé jogou passaram e nenhum deles era, porque Deus foi falando também não é esse, também não é esse, também não é esse. E agora? Se eu vim aqui para fazer isso, Samuel foi obrigado a perguntar: pô, você não tem mais filho? Eram só esses? Quem sabe ele ficou aí agora. Mas Deus mandou vir ungir um rei. Agora, se não é nenhum desses filhos, o que eu vim fazer aqui? Será que eu entendi errado? Você não tem mais filho? Aí então Jessé, não, tem um rapazinho, tem um moço, o caçula, não é esse. Quem sabe ele pensou: você queria alguém para ser rei? Então ele não serve. Eu nem chamei ele aqui porque não tem condição. Ele está lá cuidando das ovelhas. O rapaz é muito novo, ele não tem condição alguma. Então o profeta diz: chama esse, a gente, se é o que fala. Quando Davi chega diante do profeta, aí Deus fala, é esse aí, unge ele como rei. E então o profeta derrama o azeite da unção, unge ele com o óleo do Senhor. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apodera de Davi e ele entra no processo para o qual Deus o havia separado e Deus o estava chamando. Amém? Você percebe? A lógica de Deus é diferente, amados. E é isso, nesse caminho que eu queria insistir com você, para que você pudesse apurar o coração, para não perder mais oportunidades e moveres de Deus na sua vida, porque senão é a lógica da vida. Você sempre vai ser tentado a escolher a caneta, quando a caneta pode não ser a melhor opção para você. Você vai sempre ser tentado a descartar o lápis, porque o lápis é comum, o lápis é simples, o lápis é tão pequeno, a caneta lhe parece mais grandiosa, a caneta lhe parece mais abrangente, a caneta lhe parece passar uma sensação de poder e de capacidade. O lápis não lhe passa essa imagem. O lápis é tão comum, o custo dele, enfim, é tão comum, tão simples, que não lhe apetece um lápis. Ganhar um lápis, ninguém dá para ninguém um lápis de presente de aniversário. Você já viu que se dá caneta para a pessoa, mas lápis, ninguém apresenta um lápis. Não é algo que alguém julgue interessante, agradável, importante de se ganhar. Não há algo que alguém julga que tenha valor realmente, que vale a pena. Mas no processo de Deus, na lógica de Deus, amados, a grandeza brota da simplicidade. Amém? Diga comigo: na lógica de Deus, a grandeza brota da simplicidade. E isso é interessante. Às vezes a gente não cogita isso, não trata com isso, mas o lápis, querido, apesar de ser simples, tem estado presente em coisas grandiosas e interessantes. Esboços de pinturas são feitas a partir de lápis. Você olha aquelas telas dos grandes mestres da pintura e te encanta. Aquilo vale em algumas situações bilhões de dólares, conforme é o pintor, conforme é o mestre. Mas se você imagina que ele já pegou a tinta na tela e já saiu pintando, você está enganado. Alguns desses pintores, desses mestres, se conseguem ter um esboço dessas pinturas, e você vai ver que o esboço foi feito a partir de lápis. É a partir do lápis, aquela tela bonita, agradável, grandiosa, majestosa, que vale bilhões de dólares, conforme o caso, saiu, nasceu, se concretizou, passando pela ideia do mestre, a partir do esboço construído a lápis. Projetos arquitetônicos: você quer construir a casa, você não vai lá para o engenheiro, para o arquiteto, é a partir do lápis. A primeira coisa que ele tem na mão é o lápis. Faz algumas perguntas para você e já faz alguns rabiscos para formatar a ideia, e é a partir daí que ele vai trabalhar, estabelecer todo o projeto com as devidas medidas. Na obra, à medida que ela vai fazendo, o lápis é fundamental na mão do mestre de obra.